Já que a escravidão é uma prática condenada em diversas legislações nacionais e internacionais, nós somos levados a acreditar que ela não existe mais, não é mesmo? No entanto, infelizmente, como veremos no decorrer desse vídeo, isso não é verdade. De acordo com a Convenção sobre Escravatura de 1926, a escravidão é o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os atributos do direito de propriedade. Assim, a escravidão objetifica o ser humano, deixando-o vulnerável e incapaz de ter o controle sobre as próprias ações. Essa prática também engloba a escravidão por dívida, adoção ou casamento com propósito de servidão e a prática de tráfico humano. Atualmente, 40 milhões de adultos e crianças se encontram em situação de trabalho forçado no mundo, e, desse total, 71% são mulheres. O trabalho forçado movimenta cerca de 150 bilhões de dólares por ano, e os grupos mais vulneráveis a essa prática são pessoas com baixos níveis de escolaridade, pobres e imigrantes. Os setores nos quais as situações de exploração mais ocorrem são nos serviços domésticos, locais de obras, mineração, fazendas e fábricas clandestinas de produção têxtil. Os produtos que possuem maior chance de terem mão de obra escrava em sua cadeia de produção, por sua vez, são os laptops, computadores e celulares, roupas, pescados, já que a fuga de situações degradantes de trabalho são dificultadas pelo fato dos barcos ficarem longe da costa durante a pescaria, e o cacau, comum pela extrema pobreza das regiões que o produzem e pela localização remota das fazendas de plantação, e a cana-de-açúcar. Com relação aos locais de maior ocorrência dessa prática, é importante destacar que os dados a respeito de trabalho escravo são de difícil levantamento, pois trata-se de atividades ilegais que, portanto, não possuem nenhum controle oficial. De qualquer forma, os países com maior ocorrência são a Eritreia, Burundi, República Centro-Africana, Afeganistão, Mauritânia, Sudão do Sul, Paquistão, Camboja, Irã e Coreia do Norte. Além de serem os maiores consumidores de produtos que possuem mão de obra escrava em sua cadeia produtiva, os países desenvolvidos também apresentam a existência de trabalhos análogos à escravidão, apesar de o número de casos não ser tão expressivo. Regiões consideradas desenvolvidas, como a América do Norte, a Europa Ocidental e a Oceania, registraram o total de 1,5 milhões de casos em 2012. Outra prática ligada à escravidão contemporânea é o tráfico humano, definido pelo Protocolo de Palermo, como atividade vinculada ao recrutamento e transporte de indivíduos para determinados fins exploratórios através do uso da força e de outras formas de coerção. Nessa prática, as vítimas são obrigadas a realizar trabalhos forçados, manuais e ou sexuais, além de seus documentos e bens serem retirados, o que impossibilita a saída dessa situação. No Brasil, assim como em muitas regiões do mundo, a escravidão não é uma prática recente. Mas você sabe no que a escravidão de antigamente se diferencia da escravidão de hoje? A escravidão iniciada ainda no Brasil colônia tinha respaldo legal, ou seja, as leis permitiam a sua existência, era ligada a questões raciais e tinha uma oferta relativamente pequena de mão de obra, já que dependia do tráfico de escravos negros da África. Hoje, no entanto, essa prática é ilegal, mais ligada a questões econômicas e possui uma oferta maior de mão de obra, visto que há muitas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, dentre os trabalhadores escravos libertados entre 2003 e 2014 no Brasil, 95% eram homens, 83% tinham entre 18 e 44 anos, 33% eram analfabetos, 39% só chegaram até a quarta série e a maioria dos casos eram ligados ao setor agropecuário.
Para que a gente não resuma essas pessoas em números, fica aqui o relato de Francisco das Chagas Bastos, de 41 anos, trabalhador rural, resgatado da fazenda Brasil Verde, no Pará. Fui criado no serviço pesado desde cedo, mas lá era pior. O trabalho começava cedo e terminava às 18 horas. A gente levava 2 horas a pé para chegar no serviço. O mato não era baixo como tinham prometido. O capim era maior que nós, e era tão quente que chegava a dar agonia. Cada um de nós ganhava 75 centavos por dia. Um outro dia desses, roçando, vi um mato mais baixo. Era um morro de terra, sem verde, sabe? Não podia acreditar. Então chamei os outros e perguntei que negócio era aquele ali. Era uma sepultura. Tomamos coragem para perguntar o que era aquilo para um fiscal que estava passando. Ele disse que um fiscal que já trabalhou na fazenda tempos atrás discutiu com um trabalhador e acabou matando o cabra com 3 tiros. Então os companheiros do morto o enterraram logo ali. Nosso medo aumentou. Aquilo podia acontecer com qualquer um de nós. A partir desse relato, a gente consegue perceber que os aliciadores mentiam sobre o tipo de trabalho como estratégia para capturar os trabalhadores e se utilizavam da ameaça e do medo para mantê-los trabalhando. Dado o exposto, é possível identificar reflexos do trabalho escravo contemporâneo nos âmbitos econômicos, políticos e humanitários. No âmbito econômico, além da ausência de remuneração justa, o trabalho escravo promove o barateamento dos custos da produção, acarretando em uma competição desleal e favorecendo empresas que o usam. As consequências políticas são a dificuldade de consolidar uma democracia como sistema político, pois, já que as pessoas em situações de trabalho escravo encontram-se na ilegalidade e estão sujeitas à violência e ao silenciamento, suas demandas sociais não são ouvidas por órgãos públicos. Assim, há a ausência de participação política de parte da população, impedindo o fortalecimento da democracia em seus países. Isso provoca também a perpetuação da estrutura de pobreza e fragilidade de direitos. Além disso, o trabalho escravo causa danos graves e muitas vezes irreparáveis à saúde dos trabalhadores. Isso ocorre devido a medidas coercitivas violentas sofridas por eles, a exposição a condições insalubres de trabalho e jornadas de trabalho exaustivas. Mas dado que essa prática viola tão descaradamente os direitos humanos e já é ilegal, por que a escravidão continua? Não há uma condição universal que, sozinha, dê conta de responder essa pergunta. Porém, existem alguns aspectos que são muito importantes e merecem atenção nesse debate. A vulnerabilidade econômica é expressiva nesse contexto, pois os mais pobres tendem a fazer qualquer coisa para atender suas necessidades básicas, como a alimentação, por exemplo. A vulnerabilidade social, por sua vez, merece atenção, pois as vítimas da escravidão, muitas vezes, são pessoas de baixa ou nenhuma escolaridade, que não conhecem os seus direitos nem as instituições que os garantem, não conseguindo usá-los como mecanismo social de defesa. Vale citar ainda que se alguém produz é porque alguém compra. No momento em que grandes empresas multinacionais utilizam de mão de obra escrava sem nenhuma sanção ou restrição pelos seus consumidores finais, essas empresas se sentem incentivadas a aumentar ainda mais a exploração do trabalhador como forma de aumentar sua lucratividade, e o problema da escravidão contemporânea tende a se intensificar. Dessa forma, todos os atores internacionais envolvidos na cadeia de suprimento, desde o país onde se encontra o foco da exploração trabalhista, até os países desenvolvidos que compram as mercadorias, independentemente da condição de trabalho empregado no processo de produção desta, são responsáveis pela escravidão moderna. É insuficiente recair toda a responsabilidade da perpetuação do trabalho escravo somente nas mãos de países subdesenvolvidos, uma vez que eles sozinhos não conseguem solucionar um problema que envolve toda uma cadeia internacional.
Nesse sentido, os Estados Unidos da América é o maior importador de mercadorias produzidas pela mão de obra escrava. Em segundo lugar está o Japão, seguido de Alemanha e Reino Unido. Por fim, é importante que a gente se questione: como combater a escravidão contemporânea? Para que isso seja alcançado, atitudes podem ser tomadas em nível local, nacional e internacional. Na sua cidade, apenas a atuação do poder político não é suficiente, sendo necessário que a sociedade civil participe ativamente através de projetos coletivos que viabilize a reinserção dos trabalhadores libertos e previna o aliciamento de outras pessoas, dando atenção especial aos setores mais debilitados da sociedade e promovendo a geração de emprego e renda dessas populações. Além disso, é essencial a participação dos governos nacionais para a fiscalização e compreensão das questões estruturais dos países, para a aplicação de soluções adequadas e condizentes com esses problemas. Em âmbito internacional, cabe destacar a importância da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que é a agência da ONU que lida com normas de regulação e aplicação dos direitos trabalhistas em todo o mundo. A organização possui 187 Estados-membros e está dividida em 3 setores, sendo eles representantes de governos, representantes de organizações de empregadores e de trabalhadores, que juntos negociam e elaboram normas que estejam de acordo com a exigência de todos. Assim, a nível global, a erradicação da escravidão contemporânea requer o envolvimento de todas as organizações, blocos de países e empresas transnacionais para a criação de convenções mais rigorosas que possam ser adotadas por todos os países, além da fiscalização do cumprimento das normas e metas envolvendo os direitos trabalhistas por organizações como a OIT e também por ONGs. E você? Conhece mais alguma medida de combate à escravidão contemporânea que não citamos aqui? Vamos conversar nos comentários. Caso tenhas ficado curioso sobre o assunto, acesse o guia de estudos disponível no nosso site.